pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Hoje, na nossa aula de ciências, vamos corrigir os exercícios que fizemos e falamos na aula passada. Lembrando que o capítulo que estamos estudando é o capítulo que fala sobre eletricidade e magnetismo. Nessa aula, nós ficamos apenas estudando a parte de eletricidade, que são os exercícios do capítulo 12, página 154, até a página 160. Hoje nós vamos corrigir os exercícios que tratam deste conteúdo. Então, nós vamos para a página 154. Lembra que nessa página nós lemos um texto e esse texto trouxe para nós algumas questões para refletirmos, como introdução ao nosso estudo. E a primeira pergunta foi: de acordo com o texto e sua experiência, a eletricidade é importante em nossa sociedade? Justifique. E como resposta, a gente pode concluir que sim, a eletricidade é muito importante para a nossa sociedade, porque grande parte das atividades que nós fazemos no dia a dia depende da eletricidade. Inclusive o que nós estamos fazendo agora. Eu gravando aula para vocês e vocês assistindo a essas aulas. Então, para que isso pudesse acontecer, foi necessária a utilização da eletricidade. Uma outra pergunta, que para nós encontrarmos no texto ações que podem ser realizadas mesmo sem eletricidade. Então, naquele texto, a gente pode perceber que o pão e o leite, ao invés de serem aquecidos no micro-ondas, poderiam ser aquecidos no fogão. Os caixas de supermercado poderiam voltar a utilizar aquelas máquinas registradoras mecânicas, que não precisavam de energia elétrica. E à noite, poderia voltar a usar velas e lampiões para a iluminação. Antes da utilização da energia elétrica como nós conhecemos e utilizamos hoje, esses eram alguns recursos que as pessoas utilizavam anteriormente para andar à noite, para fazer os seus negócios e para viver no dia a dia. A outra questão fala por que a Sofia diz que à noite seria mais complicado. Logicamente, porque à noite nós não temos a luz do sol. Então, se não temos a iluminação do sol, fica tudo escuro. E nós temos dificuldades, logicamente, de enxergar no escuro. E a outra pergunta trouxe para nós a seguinte questão: que hábitos vocês teriam que mudar se não houvesse mais energia elétrica disponível? Essa é uma resposta pessoal. Então você vai pensar aí onde você mora, aquilo que você faz, que coisas você teria que deixar de fazer? Eu, por exemplo, eu não assistiria mais TV, eu não usaria mais o meu celular porque eu não teria como mais carregá-lo, porque não teria energia elétrica. Esses são alguns exemplos que nós podemos colocar. Um outro, nós teríamos dificuldades de tomar banho quentinho. Por quê? Porque a energia elétrica que esquenta a água do nosso chuveiro, né? Nós teríamos que fazer o quê? Esquentar a água no fogão para depois tomar um banho quente. Então, esses hábitos nós teríamos que mudar se não existisse a energia elétrica. Vamos agora para a nossa outra página, os outros exercícios. O caminho da água na usina hidrelétrica. Lembra que no vídeo da aula passada eu pedi para vocês fazerem o desenho de uma usina hidrelétrica e escreverem o caminho da água conforme as suas palavras, daquilo que nós conseguimos entender? Então eu vou colocar aqui para vocês brevemente este caminho que a água faz na usina hidrelétrica para transformar ou para gerar a energia elétrica. Vamos ver o caminho que a água faz para poder gerar energia elétrica. Primeiramente, a água do rio é armazenada em uma grande represa por meio de uma barragem.
Isso nós observamos na figura da página 155 do livro e também no desenho que fizemos. Segundo, a água é encaminhada da barragem até a casa de força por meio de tubulações. A gente pode observar isso também na página 156 do nosso livro. A casa de força é o local em que estão os equipamentos utilizados para a produção de energia elétrica. E o equipamento, que é o gerador, fica dentro dessa casa de força, o principal, vamos dizer assim. A água então passa pela tubulação com grande velocidade, empurrando as pás da turbina e girando seu eixo, o que aciona o gerador. O gerador transforma a energia do movimento em energia elétrica, que é distribuída para as comunidades por fios elétricos. Então, esse é o caminho que a água faz para a produção de energia elétrica. Anotem, se você não anotou essa atividade, deixe registrado em seu caderno para que nós agora saibamos como a usina hidrelétrica produz a energia que utilizamos. Vamos agora continuando a correção, vendo os impactos ambientais da usina hidrelétrica. Então a gente pode perceber que a usina hidrelétrica prejudica as árvores do lugar em que está armazenada a água na represa. Por quê? Porque este lugar precisa ser ou inundado ou desmatado. Então, o impacto ambiental que a usina elétrica causa na natureza é este. Um outro, os animais que ali viviam serão obrigados a ir para outro local para sobreviverem. E por isso causa impacto também nas outras áreas, pois a cadeia alimentar daquele ambiente que os animais foram obrigados a ir é alterada. Ou até mesmo, se ficar muito próximo da cidade, a usina hidrelétrica, eles podem invadir as casas e causar alguns incômodos, tanto para eles, logicamente, como para nós. Né? E além disso, o gás carbônico gerado pela usina hidrelétrica vai para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa. Foi o que nós vimos no vídeo da produção de energia elétrica por meio da usina hidrelétrica. Né? Então, esses são os impactos ambientais que ela traz para nós. Eu trouxe aqui para vocês algumas fontes de energia que nós já estudamos, e dessas fontes de energia, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, conforme o livro didático pediu para nós fazermos. Então vamos observar essa atividade da página 157. A hidrelétrica, a vantagem é uma fonte limpa e renovável, não emite gases poluentes, fonte barata de eletricidade. Controla rios propensos a enchente e pode se tornar um ponto turístico. Desvantagem: realocação da comunidade, da represa, desmatamento, mudança climática no regime das chuvas e instabilidade do ecossistema. A usina termoelétrica, como vantagem, tem que elas são construídas mais rápida do que a hidrelétrica. Pode ser construída próxima das cidades, então reduz o valor de transmissão e não depende da chuva e nem dos cursos d'água dos rios. Só que, como desvantagem, ela não é renovável, porque ela utiliza os combustíveis fósseis, que são materiais não renováveis. Utilizou, não tem como usar mais esses combustíveis. Além disso, eles são muito poluentes, eles emitem muitos gases que poluem o ar, contribuindo para o aquecimento global. E o custo de energia termoelétrica é mais cara do que a energia hidrelétrica. Essa é a desvantagem. Já a nuclear não emite nenhum gás poluente, essa é uma vantagem. Possui grande disponibilidade desse combustível, que é o urânio, que é o componente químico utilizado na usina nuclear, produz poucos resíduos e não depende de nenhum fator ambiental,
como chuvas, ventos, nada. Só que, de desvantagem, ele produz lixo radioativo, que é perigosíssimo. E ele precisa estar bem lacrado, bem guardado. Porque se houver algum vazamento, dá um grande impacto ambiental na natureza, né? E outra desvantagem é que essa usina nuclear ela é mais cara do que as outras formas de produção de energia. Além disso, ela causa o aquecimento das águas dos rios e mares que estão próximo a elas e prejudicam o ecossistema aquático. Podem matar os peixes, as algas, os animais marinhos e dos rios que vivem naquela região. Essas foram as 3 usinas que nós vimos também que causam um impacto ambiental muito forte na natureza. E nós tínhamos visto também 2 outras formas de energia que são consideradas energias alternativas. Será que tem desvantagem também ou só vantagem? Olha só, a eólica, que é produzida por meio dos ventos, ela é limpa e renovável, porque só depende do vento. Não emite gás poluente, não gera resíduos, causa e traz empregos para as regiões carentes. Muitos benefícios ela traz. Só que, como desvantagem, quando não há vento, atrapalha a produção de energia. Pode prejudicar as aves que estão no local em que as hélices e os postes serão instalados. Essa é outra desvantagem. E mais uma desvantagem que esta usina produz barulho. E esse barulho ele é constante. Isso pode incomodar as pessoas que moram perto dessas usinas. E a solar? A solar é... E a energia solar? A energia solar é sustentável, não agride o meio ambiente, não há resíduos, raramente precisará de manutenção e ela gera economia na conta de energia. Só que, de desvantagem, é cara para instalação nas residências. Hoje em dia tem algumas empresas que já fazem essa instalação de maneira mais barata. Outras pessoas dizem que isso é um mito, não é uma desvantagem, porque não é tão caro assim. Mas é um investimento que você tem que trazer que a longo prazo você vai conseguir reaver, mas inicialmente você vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro para poder instalar as placas para fazer energia solar. Então isso é considerado por alguns uma desvantagem. Não há geração de energia durante a noite e nem em dias nublados e chuvosos. Como essa energia depende da luz solar, se não há sol, não há produção dessa energia. E essa é outra desvantagem. Então eu trouxe para vocês todas aquelas usinas ou formas de produção de energia elétrica que estudamos, com as suas vantagens e desvantagens. Agora nós vamos para a página 158, em que nós vamos responder a algumas questões que essa página trouxe. Borracha e plástico são usadas para revestir o cabo de alicates e outras ferramentas utilizadas por adultos para efetuar reparos de aparelhos e fios elétricos. Explique por que se usam esses materiais. Por que nas ferramentas usa borracha e plástico? Os plásticos e as borrachas são usados em cabos de ferramentas usadas para efetuar reparos em aparelhos e fios elétricos, pois são maus condutores de energia elétrica. Borracha e plástico não conduz a eletricidade com tanta facilidade e eles são considerados até isolantes. Por quê? Porque faz uma camada que protege, vamos dizer assim, as pessoas de levarem choque. Tá? Então você põe plástico ou borracha ao redor de uma base metálica e você é protegido da energia elétrica que passar por este material metálico.
Lembrando que o metal é um produto que conduz facilmente a energia elétrica. Já a borracha tem um pouco mais de dificuldade ou praticamente não conduz nada de energia elétrica. Essa seria então a resposta a este exercício da página 158. E agora na página 160, pergunta assim: você usa muita energia elétrica? Se você usa, o que você acha que você desperdiça parte dessa energia? Ou toda a energia que você utiliza, é, ou toda a energia que você utiliza de maneira consciente? Essa é uma resposta que você tem que pensar aí no seu dia a dia. Por exemplo, o uso da energia elétrica. Você abre a geladeira para ficar pensando, olhando o que tem para comer, fica meia hora lá olhando para a geladeira? Isso daí é um consumo que desperdiça energia elétrica. Se você esquece da vida no banho, fica meia hora tomando banho com o chuveiro ligado quente, essa é a utilização que desperdiça energia elétrica. Ou você não está assistindo nada de TV, você está no seu quarto, só que a TV está ligada. Você desperdiça energia elétrica. Deixa a luz da casa toda ligada durante o dia, por exemplo, em que nós temos mais a luz solar que pode nos ajudar a iluminar nossas casas. Também é outra forma de desperdício de energia elétrica. Então você vai pensar aí na sua casa de que maneira que você tem usado a energia elétrica. Se é de uma forma consciente ou não. Se você tem desperdiçado muita energia. E responder nessa questão. Agora, depois de você refletir, você vai fazer uma lista dos hábitos que você pode adotar para economizar energia elétrica. Então você viu como você usa a energia elétrica. Você já percebeu se você desperdiça ou não. Se você desperdiça, o que eu posso fazer para economizar? Por exemplo, no meu banho de meia hora, eu preciso de meia hora para tomar meu banho, para me lavar? 5 minutos é o suficiente? Então, reduzir o tempo do banho. Ou eu preciso deixar a luz da casa acesa durante o dia? Então, desligar as lâmpadas durante o dia. Ou, se não estiver assistindo TV, desligar a TV. Você vai fazer uma lista dos hábitos que você poderia fazer para economizar energia elétrica. E além disso, você vai escolher desses hábitos que você listou e você vai praticá-los durante uma semana. Então, na realidade, deveria ter sido a partir da data que você fez essa atividade, até hoje na correção dos exercícios, que você escolheu esses hábitos e fez. Você acha que você contribuiu para economizar energia? E o porquê? Se você não fez isso, marque a partir de hoje, na nossa aula de ciências, terça-feira, 3 de novembro, para você poder fazer essa experiência, vamos dizer assim, de economia de energia. Ok? Eu vou esperar as observações de vocês, certo? E essas foram as correções, então, dos exercícios que nós fizemos, pessoal. Espero que você tenha compreendido o conteúdo, espero que você tenha entendido toda a correção. Qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem para nós. Bom, estaremos no aguardo para tirar a dúvida de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.